Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Tô trazendo a parte 3 do anime Seiken Gakuin no Maken Tsukai. Se você não assistiu a parte 1 e 2, vou deixar os links no primeiro comentário fixado, juntamente com o nome do anime. Então já dá aquela bisnagada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí. Valeu! Depois da cidade sofrer muito dano com a invasão dos vazios, todos estão se dedicando para restaurar tudo, incluindo a usina de energia, fonte de suprimento de mana que também foi danificada. Enquanto os danos são reparados, a cidade usa um sistema para converter raios de sol em mana. E apesar de Leonis ter reivindicado aquela terra como seu reino, ainda existiam muitas coisas que ele desconhecia. Então nosso protagonista decide ir até uma biblioteca em busca de pesquisa. Mas assim que ele chega na porta do lugar, ele tem seu acesso negado. Um espírito de coruja que estava guardando a entrada explica que para ter acesso ao local precisa de autorização do escritório de administração. E para isso, era necessário dar seu pedido e esperar a resposta para ser analisadas suas informações pessoais, além do desempenho acadêmico e várias outras coisas, sendo claramente um processo bem demorado. Nesse momento, Regina aparece e ela explica para Leonis que foi até lá para devolver um software de vídeo. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali, e nosso protagonista inventa que estava querendo pesquisar sobre a antiga língua escrita nas ruínas, onde ele foi encontrado. Na tentativa disso, ajudar ele a recuperar suas memórias. Aquele era um motivo convincente, e Regina acredita na sua história, pensando como deve ser difícil não ter memórias do seu passado. Ela decide então ajudar Leonis, e Regina pede permissão do espírito para entrar no local, e a coruja começa a negar sua autorização, mas de repente sofre alguma mudança e autoriza a entrada dos dois. Dentro da biblioteca, Leonis pergunta para Regina se ela é uma médium. Ela nega e diz que apenas usou um truque na coruja e pede para o nosso protagonista não contar para ninguém. Depois disso, Regina comenta que a Fundação Filete é a empresa que fabrica os elementais artificiais, ou seja, os espíritos. Nosso protagonista pensa como que até eles foram criados pelos humanos e pergunta para Regina o que aconteceu com os espíritos reais. Ela responde que todo mundo diz que eles praticamente desapareceram quando a invasão dos Voids começaram, apesar que algumas pessoas dizem que eles ainda rondam pelas florestas antigas. Regina encontra a seção de texto de referência para línguas antigas e explica para Leonis que ele pode ler na biblioteca ou levar o livro emprestado. Nesse momento, os dois recebem uma mensagem do departamento de administração, e diz que alguns representantes estudantis estavam convidados para a cerimônia de elogio, que vai ser apresentada pela quarta princesa, Altiria Ray. Regina nota que todo o pelotão dos dois foi convidado, e apesar da mensagem mencionar que são pouquíssimos os alunos que receberam o convite, Leonis pensa que aquele momento é perfeito para ele arrumar uma desculpa para fazer perguntas sobre os escalões superiores do Império da Humanidade. Quando o nosso protagonista termina de ler a mensagem, ele recebe uma ligação da Celia, perguntando onde ele estava. Ela explica que pensou que os dois fossem almoçar juntos, mas Leonis diz que encontraria com ela depois do almoço, no porto onde vai ocorrer a cerimônia. Ele então fala para Regina que vai para o porto assim que terminar sua pesquisa e que encontraria ela e as outras garotas lá. Porém, Regina explica que não pretende ir na cerimônia e se despede de Leonis. Enquanto isso, vemos que algumas criaturas ficam sabendo da cerimônia que a princesa imperial vai comparecer e planejam aproveitar o momento para pegarem ela de refém. Todos estavam bem confiantes, mas Elsa, uma garota da raça Goblin, acha que as espadas sagradas podem se tornar um problema. Porém, nesse momento, a ajuda aparece. Uma elfa negra chega dizendo que compartilha o ressentimento que eles têm em relação aos humanos e oferece o poder dela para eles, explicando que esse poder supera o poder de uma espada sagrada. Ela faz uma pequena demonstração do seu poder, mostrando ele e apesar de se parecer com uma espada sagrada, ela explica que aquela é uma espada demoníaca, concedida pela deusa. A elfa diz que qualquer pessoa com habilidades necessárias vai possuir esse poder na sua arma e demonstra emprestando o poder para o leão, chamado Bastia. O lobo chamado Geror diz que com aquele poder o plano de sequestrar a princesa para eles roubarem o navio será muito mais fácil. O objetivo deles é navegar até a capital para resgatar seus amigos que estavam presos. Porém, a elfa revela que sua ajuda vem com uma pequena troca. Ela explica que sua deusa deseja um sacrifício e por isso eles devem deixar os espadachins sagrados viverem para que possam ser entregues para ela. Todos topam um acordo e finalmente a elfa se apresenta. Seu nome é Sharnak, a bruxa da Floresta Eterna. Já mais tarde, Leonis vai para o porto e avista o navio onde a cerimônia vai ocorrer. Ele pensa que depois de restaurar seu exército demoníaco, pode adquirir 2 ou 3 navios como aquele. E enquanto a cerimônia não começava, nosso protagonista decide comprar um presente para Celia. Ele olha algumas bijuterias e o vendedor mostra uma pulseira feita por um elfo na ala de conservação. Leonis fica surpreso em saber que existem membros élficos na cidade, e o vendedor explica que a ala dos meio-humanos moram elfos, lobisomens, leões e muitas outras raças.
Depois disso, a princesa Altiria Ray aparece e acena para a população se inclinando na borda. Um de seus súditos explica que isso dificulta manter ela a salvo. A princesa pede desculpas e explica que se inclinou para procurar uma pessoa. Perto dali, Regina olha Altiria Ray através de um binóculo. Leone se aproxima das pessoas que estavam admirando a princesa e supõe que uma jovem princesa desfilar é uma maneira fácil de conquistar a população. Nesse momento, Celia e as outras garotas chegam explicando que estavam procurando por ele, já que eles não tinham marcado um ponto de encontro. Leones aproveita e entrega o presente da Celia. Ele conta que é uma forma de agradecer por tudo que ela fez. Afinal, a garota tinha salvado até sua vida. Celia fica super contente e agradecida por receber um chaveiro de gatinho. Em seguida chega o momento de todos embarcarem no navio, e nosso protagonista pergunta se realmente Regina não ia aparecer, porque ela parecia o tipo de pessoa que gostava de festas e cerimônias. Todos ficam sem saber o que falar, e Celia responde que Regina tem seus motivos. Logo uma garota aparece chamando por ela. Seu nome é Fenris Edelritz, e ela explica que estava lá em nome do presidente do conselho executivo, e diz que os membros do conselho ficam ocupados 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, ao contrário da tropa preguiçosa da Celia. Fenris provoca ela de várias formas, e antes de ir embora, parabeniza Celia por ter despertado sua espada sagrada, com um tom de deboche. Quando ela vai embora, nosso protagonista pergunta para Celia quem era a garota, e ela explica que Fenris está ligada a ela desde que eram 2 crianças. Enquanto isso, Geror e Bastia atacam os 2 seguranças do navio e pegam seus rostos, roubando a identidade deles para conseguirem se filtrar na população. Os 2 fazem isso na parte do navio onde a segurança era mais fraca, para não serem vistos, e comentam que o plano da elfa Charnak estava funcionando perfeitamente até aquele momento. Dentro do navio, as garotas aproveitavam as atividades da cerimônia, enquanto Leones faz suas pesquisas através de uma cópia de materiais de referência, conseguiu usando o feitiço de psicografia. Porém, como ele suspeitava, o que tudo indica, alguém estava tentando encobrir o passado histórico, que não existe uma única menção na história sobre os deuses, os 6 heróis, a deusa da rebelião ou os 8 senhores demônios. E aparentemente, a maioria dos documentos foi perdido na invasão dos Voids, porém isso parecia conveniente demais. Leones também não consegue encontrar nenhum detalhe sobre o porquê a magia desapareceu e como a tecnologia mágica foi desenvolvida. E enquanto refletia sobre suas descobertas, ou a falta delas, Leones toma uma bebida que não existia na sua época e que ele gostava bastante por ser preta. Uma cor escura que combinava com o Rei Demônio. Em seguida, Sherry aparece disfarçada de garçonete, já que ela tinha recebido uma ordem de Leones para investigar o navio de guerra da cerimônia. E aquele disfarce era perfeito para sua missão. Sherry conta que até o momento, descobriu que o navio é alimentado por um cristal de mana, e suas defesas são semelhantes ao Assault Garden. Ela explica que ele está equipado com armamento capaz de voar pelo ar, incluindo artilharia e autocanhões. Nosso protagonista pede para Sherry continuar buscando informações, especificamente sobre o mecanismo de controle do navio, e antes dela ir, ele explica que tem um presente para Sherry, afinal, ela é sua única empregada e esteve ao seu lado em todos os momentos. A garota fica toda emocionada e curiosa para saber o que Leones iria dar para ela, porém fica frustrada ao descobrir que o presente eram simples churros, o que vale a intenção, né? Em seguida, Celia chama por Leones e Sherry vai embora, e rapidamente ele esconde seu material de pesquisa. Celia estava com as crianças do orfanato e chama nosso protagonista para nadar junto com elas. Leones não sabia que as crianças estariam na cerimônia, e Celia explica que a Alteza deseja tratar todos igualmente, incluindo pessoas de todas as classes sociais. A garotinha pede para Leones nadar com elas, porém ele recusa o convite e explica que o corpo humano não foi projetado para flutuar na água, além dele não ter uma roupa de banho. Porém Celia mostra que tem uma roupa para Leones e diz que poderia ensinar ele a nadar. E assim, nosso protagonista entra na água, recebendo aulas de natação da Celia. As garotas do pelotão comentam que ela é uma boa professora e explicam que é bom o espadachim sagrado ser um bom nadador. Porém, Leones não estava curtindo muito e se sente humilhado vendo que as crianças sabem nadar perfeitamente e ele não. Enquanto isso, a princesa caminha em direção ao local que faria seu discurso para todos, quando seus seguranças são atacados. Ela fica desesperada, quando Bastia e o leopardo girafe deixam seus disfarces de lado. Rapidamente a princesa pede para o seu bichinho fugir, e ele consegue escapar, mas a Charnaik aparece e diz para a princesa que deixar a chave mestra escapar não mudaria nada. Todas as criaturas deixam de lado o disfarce deles e tomam controle do navio, fazendo toda a população de refém. Leones deduz que eles têm cúmplices e decide esperar pelo momento certo para agir. Fenris tenta convocar sua Excalibur, mas Elsa logo ameaça ela, dizendo para não se mexer, e um deles, chamado Jacket, coloca uma maçã explosiva no meio do ambiente para manter todas as pessoas no seu devido lugar.
Em seguida, eles recolhem todos os comunicadores das pessoas e um dos homens pergunta o que eles querem. Geror responde que eles vão resgatar seus amigos da prisão, e Fenris diz que o esquadrão não negocia com terroristas. Isso deixa Geror irritado, porém Elsa lembra que eles não podem machucar nenhum usuário da Excalibur, porque eles deveriam ser sacrifícios da deusa. Aquela informação desperta a curiosidade de Leonis. Imediatamente, ele fala para Celia que vai procurar a princesa para ver se ela estava a salvo, e logo abre um portal no chão, saindo de fininho sem que ninguém percebesse. Enquanto isso, a princesa estava presa e ativava o controle do navio. Ela lembra que Charnak prometeu deixar os visitantes inocentes irem embora. Depois da elfa concordar com os termos, a princesa traça a rota do navio até a capital. Porém, se eles seguissem por aquele trajeto, vão estar navegando diretamente para o Recife dos Voids. Bastia pede para a princesa desviar, porém Charnak se recusa a mudar de trajeto e diz para eles deixarem o navio colidir no Recife. Bastia acha que aquela ideia é maluca, porque eles vão ser invadidos pelos Voids. Porém, ela responde que espadachins sagrados manchados por Voids seria uma oferta perfeita para a deusa, mostrando que não dava a mínima pro plano deles de resgatarem seus amigos. Bastia tenta atacar a elfa usando seu poder dado por ela, porém seu plano falha completamente. A arma não apenas falha em machucar Charnak, como também coloca fogo no leão, até ali de base. Ela então exige obediência dos outros, deixando claro que deveriam fazer o que ela manda, caso não queiram terminar como Bastia. Do lado de fora, os guardas estranham o navio estar partindo porque deveria ir embora somente no dia seguinte. Eles tentam pedir para o navio parar, enquanto a Regina observava a situação. Ela encontra então o carbúnculo da família real, e ao tocar nele, escuta o pedido de socorro da princesa. O navio começa a caminhar e rapidamente Regina pula nele, conseguindo alcançar sua escada. Lá dentro, Leonis estava perdido pelos corredores quando vê o espírito da princesa seguido por Regina. Ele estranha encontrar com ela no navio e Regina explica que sua irmã está em perigo. Em um flashback, é contado que na noite em que Regina nasceu, uma estrela vermelha brilhava. Ela se chama Scarlet Calamity e é um símbolo de desastre. Por isso, era a regra que enquanto a estrela estivesse visível, a criança da família real teria que ser considerada não nascida. O rei então decide dar fim ao bebê, que deveria ser a quarta princesa. Porém, o ministro Crystallia soube do fato e conseguiu convencer o rei a apenas fingir abandonar o bebê na floresta, para que um parente dele, o Sr. Edward, pudesse levar o bebê a salvo para sua casa. Edward e sua esposa também tiveram uma filha, Celia, e aceitaram a princesa rejeitada como filha adotiva. E assim Regina cresceu tendo que esconder sua verdadeira identidade e se tornou a serva pessoal da Celia. Ela conta sua história para Leonis e diz que seu nome verdadeiro é Regina Ray. Porém, somente os membros da Divisão 18 sabem do seu passado. Ela explica que foi para a cerimônia pensando que poderia ver sua irmã, quando encontrou o espírito, um membro da família real, que eram seres dotados de poder como princesas espirituais com capacidade de assumir o controle do navio. Leonis então explica que a princesa foi sequestrada pelos demônios e que eles também assumiram o controle do salão de festa, onde Celia e as outras estavam procurando por uma brecha para poder escapar. E assim, os dois decidem ir em busca da princesa para salvar ela. E Regina deixa o espírito guiar eles pelo caminho. Enquanto isso, no salão de festas, as pessoas ainda estavam sendo mantidas de refém, e os usuários da Excalibur não podiam usar nenhuma arma, graças à bomba que os demônios armaram no meio dos civis. Porém, Elfine revela para Celia que conseguiu analisar a força da bomba, graças à sua Excalibur que estava escondida atrás do lustre. Ela ficou interessada no navio e direcionou sua Excalibur antes mesmo da festa começar, e por isso, nenhum dos inimigos notou sua presença. Elfine explica que percebeu que para a bomba ser ativada, Jacket tinha que enviar um sinal de detonação através do cetro que estava na sua mão. Ou seja, se o sinal for bloqueado, eles não vão conseguir ativar a bomba. Mas a garota diz para Celia que sua Excalibur consegue fazer isso por apenas 1 segundo, e por isso ela vai precisar de ajuda. Então Celia pensa na melhor forma de agir, e como não podia usar sua espada sagrada, ela decide usar seu poder de vampira. Enquanto isso, Regina e Leonis chegam no local de piloto do navio, porém a princesa não estava em nenhuma parte e as funções do navio estavam desativadas. Regina pensa que se pudesse escutar a princesa mais uma vez, conseguiria saber onde ela está. Leonis então diz que ela deveria chamar a princesa através do espírito. Afinal, Regina sendo um membro da família real poderia fazer isso. Ela fala que aquela não era uma boa ideia, porque se fizesse isso, sua identidade poderia ser revelada. Porém, Leonis lembra que aquilo não é importante no momento, porque a prioridade é salvar a irmã dela. Regina percebe que nosso protagonista tem razão e comenta que ele está agindo como um adulto, apesar da sua idade tão jovem. Ela então consegue se comunicar com a princesa, que estranha como alguém poderia estar falando através do espírito da família real. Regina acha melhor não revelar sua identidade e foca em descobrir onde a princesa está. A garota explica que está sendo levada pelos demônios até o convés de comando.
mas pede para Regina não se preocupar com a sua segurança e priorizar o navio, porque o percurso estava sendo direcionado para a Fortaleza dos Voids. A princesa explica que Regina deve ir até o andar mais baixo para conectar o controle com o espírito Carbunde, para que possam redirecionar o navio. Em seguida, ela passa o código de acesso para Regina ter tudo o que precisa para cumprir o objetivo. Ela então atualiza Leone sobre a situação e ele decide salvar a princesa enquanto Regina assume o controle do navio. Ela fala que é muito perigoso fazer o salvamento sozinho, porém nosso protagonista faz uma demonstração do seu poder, fazendo Regina confiar na capacidade dele para resgatar sua irmã. De volta ao salão de festa, Celia controla o seu sangue para chegar até o Jacket e pede para Elfine esperar o momento certo de atacar. Porém Fenris não conseguia ficar quieta e começa a pedir para as criaturas deixarem pelo menos as crianças irem embora nos botes salva-vidas, que o modo de controle automático vai levar elas em segurança até a cidade. Geror fica irritado com seu pedido e ameaça atacar a garota, mas Elsa lembra que eles não podem eliminar nenhum dos usuários da espada sagrada. Porém Geror pensa que não vai ser um problema perder um ou dois deles. De repente, um prato se quebra. Sakui estava tranquilamente pegando comida na cerimônia. Geror estranha ela estar solta, e a garota explica que as cordas estavam atrapalhando ela de comer. Elsa repara na roupa que Sakui estava usando e reconhece que ela é um guerreiro, fazendo os demônios entenderem que a garota pertence a um clã que é conhecido por não amar a própria vida e caçar voids sem piedade. Sakui então desafia Geror para um duelo, parecendo se divertir com a situação. Fenris questiona dizendo que o lobo deveria lutar com ela, e Geror aceita o desafio. Ele tenta atacar a garota, porém Fenris desvia do golpe e joga ele no chão. Percebendo que estava preso, Geror grita para Jacket ativar a bomba. Rapidamente Elfine bloqueia o cetro do demônio com sua Excalibur, e em seguida, Celia usa seu sangue para cortar o cetro em pedaços. Elsa pensa em agir, mas Sakui é mais rápida e nocauteia ela. Depois Fenrir ativa sua Excalibur, invocando várias criaturas pequenas que atacam Geror, enquanto Celia termina de vez com o cetro do Jacket, fazendo a bomba se desintegrar, e assim, as garotas recuperam o controle do navio e prendem os demônios. Elas pegam seus equipamentos e Celia tenta se comunicar com Leones, mas não obtém uma resposta. Nesse momento, elas notam que o navio estavam entrando na Fossa dos Voids. As criaturas começam a subir no navio e todas se preparam para lutar e proteger os civis. Depois de algumas tentativas, um dos Voids consegue quebrar o vidro do salão de festas e todas as criaturas invadem o local, fazendo uma luta se iniciar. Celia ajuda a proteger o lugar quando de repente escuta a voz de Leones. Ele explica que está se comunicando pelo acessório de gato que deu para ela e diz que agora que ela é seu braço direito, deve se acostumar com coisas desse tipo. Ele então pergunta como estava a situação no salão de festa, e Celia explica que ela e as garotas já conseguiram derrotar os demônios e retomaram o controle da situação. Mas agora, o navio estava sendo invadido pelos Voids. Nosso protagonista sabia da invasão porque estava do lado de fora atacando as criaturas que apareceram na sua frente. Ele explica para Celia que Regina está indo até o último andar para recuperar o controle do navio e pede para ela ir ajudar. Nesse momento, Leones avista a princesa sendo levada pela elfa Charnak até uma aeronave. A princesa pergunta onde eles estavam levando ela, e Charnak diz que tem um grupo interessado no poder do espírito, e ela vai ser um brinquedo para essas pessoas sádicas. Enquanto isso, Regina enfrenta todos os Voids do caminho para que possa chegar na sala de controle, quando Celia aparece junto com as outras garotas para ajudar, e depois de derrotarem todos os Voids por perto, uma criatura ainda maior aparece, chamado Brain Eater. As garotas percebem que aquele Void é mais poderoso que os outros e começam a bolar um plano de ataque, mas Sakuya pede para lidar com ele sozinha, enquanto as outras protegem os civis. Elas não deixam Sakuya como ela pediu, e a garota convoca um poder da sua espada chamado Relâmpago Sombrio. Enquanto isso, Regina chega no último andar com a ajuda da Celia. Ela digita o código de acesso que é basicamente Scarlet Calamity, o nome da estrela vermelha que, segundo a princesa, ela deve ser lembrada. E assim, através do espírito, Regina consegue redirecionar o navio para longe dos Voids. Do lado de fora, Charnak se prepara para fugir com a princesa, deixando o leopardo para trás. Ele implora por ajuda, mas é atacado pelos Voids que estavam atrás dele. A princesa então vê que o navio estava mudando de rota e fica aliviada ao saber que a garota que se comunicou com ela através do espírito conseguiu salvar as pessoas. O helicóptero começa a voar, porém antes que pudesse partir, o poder de Leones puxa a aeronave para baixo. E enquanto isso no salão, Elfine e Fenrir se enfrentam os Voids para protegerem os civis, porém tinha mais criatura do que as duas davam conta. Mas justamente quando a situação aperta, Sherry aparece e derrota os Voids facilmente, sumindo em seguida com seu teletransporte. Já Sakuya termina de lidar com o Void do corredor do navio e Leones conversa com Charnak. Ele conta que é o Rei Demônio, porém ela fica irritada com uma criança como ele mencionar o nome de seu rei. Sem acreditar no que Leone diz, ela tenta lançar um feitiço, mas ele é bloqueado, e Leones explica que é uma magia básica que ele mesmo desenvolveu.
e por isso não poderia atacar seu próprio criador. Nosso protagonista ataca a elfa e pergunta qual era seu verdadeiro objetivo. Ela responde que quer eliminar os usuários de Excalibur e criar a espada demoníaca, porque é a vontade da deusa. Ele então pergunta quem é a deusa que ela está mencionando, porém antes que Charnak pudesse responder, seu corpo é tomado por um Void. Leonis reconhece a criatura como a arma matadora de reis demônios, uma espada exterminadora chamada Zolgstar Mezex, que sucumbiu à loucura e se transformou em um Void Lord. Nosso protagonista lança um ataque, porém a criatura tem resistência à magia e continua com essa habilidade mesmo depois de se tornar um Void Lord. O Void usa teletransporte espacial e tenta atingir nosso protagonista, que tem que se proteger e ao mesmo tempo proteger a princesa. Felizmente, Regina vê a situação do garoto por uma câmera e usa o controle do navio para ativar seu equipamento de defesa. As armas rapidamente destroem todos os Voids e, em seguida, foca toda a força do navio no Void Lord. A criatura é metralhada e Celia chega no local, explicando para Leonis que Regina disse para ela qual era o caminho mais rápido para chegar até ele. Em seguida, mais Voids chegam no navio e Leonis pede para Celia ganhar tempo para ele. A garota então começa a lutar contra as criaturas, usando sua Excalibur e seu poder de vampiro, enquanto Leonis pega sua espada demoníaca, e assim ele consegue dar fim ao Void Lord. Depois do navio ser salvo e sair da zona de perigo, a princesa agradece às garotas por tudo que fizeram. Em seguida, ela pergunta onde está o garoto que a salvou, porém descobre que Leonis não estava se sentindo muito bem, por isso voltou para casa mais cedo. Depois a princesa pergunta qual delas conseguiu mudar a rota do navio, porque também gostaria de agradecer a ela. Celia explica que Regina não pôde estar lá, mas deixou uma mensagem para a princesa. A garota então passa a mensagem da Regina, dizendo que está muito feliz por a princesa estar em segurança, e deseja tudo de melhor para ela. No seu quarto, Leonis reclama da dor que sente no seu corpo e lamenta não ter conseguido informações sobre a deusa que a elfa mencionou. Nesse momento, Regina aparece e diz que fez uma torta de maçã para ele. Nosso protagonista responde dizendo que pode comer sozinho, porém Regina diz que apenas quis mimar o garoto um pouco. Ele então pergunta se ela tinha certeza de que não queria encontrar sua irmã, e Regina diz que sim, que pelo menos conseguiu falar com ela um pouco, através do espírito, e agradece Leonis pela ajuda. A cena corta para uma enorme floresta, e um grupo de bandidos está em um bunker fugindo em direção ao porto. Porém, soldados do Império, que estavam perseguindo eles, rendem um bando e prendem eles por cúmplices de extremistas, já que sequestraram o navio e a princesa. Antes que os bandidos pudessem reagir, um soldado alerta que eles não serão páreos para a força da Excalibur. Então surge uma figura misteriosa que petrifica todos os soldados, e após demonstrar todo o seu poder e obrigando os terroristas a se ajoelharem com o olho do demônio, o grupo de bandidos se rende a tamanha força. A figura se apresenta como Zorbades, o rei demônio, o verdadeiro governante do mundo, e obriga aquele bando a servir a ele. O bando revela que eles são remanescentes dos Severin Wolves e juram lealdade a Zorbades. O rei demônio então abre um portal subterrâneo mágico que os humanos não podem ver a entrada. Ele ordena que o grupo use o portal como quartel-general e que pare de lutar contra o Império. Comicamente, o celular de Zorbades toca e, ao atender, uma mulher parece discutir com ele sobre alguma coisa. Envergonhado, ele desliga o celular, força uma risada maléfica e some num portal. Já no seu quarto, Celia acorda e observa que os pássaros estão se acumulando perto dela cada vez mais. E lembra o que Leonis disse uma vez, que animais noturnos gostam de se reunir em volta de vampiros. Ela sai do quarto em busca do nosso protagonista, mas dá de cara com Sherry. Ela esfrega os olhos e a outra garota simplesmente some. Então Celia percebe que não tem mais ninguém no quarto. Ela liga pro garoto e dá uma bronca nele por ter sumido, mas logo ele desliga na cara dela. Ela diz que vai tomar um banho e sair em busca dele, mas enquanto ela toma banho, Leonis retorna ao seu quarto com sua fantasia de Zombardes e reclama que seus familiares andam meio possessivos demais e que aquela ligação quase tirou a dignidade dele. Apesar do vacilo, Leonis conseguiu realizar sua missão, que era controlar os sobreviventes dos Agents radicais, e ele planeja usar o bando como fundação para o renascimento do exército demoníaco. Nosso protagonista entra no quarto de Celia sem bater na porta e dá de cara com a garota se trocando, fazendo ele se virar na hora e pedir desculpas. Regina chega com o café da manhã e, ao ver aquela cena, pergunta se está atrapalhando alguma coisa. Envergonhado, os dois respondem que não. Enquanto tomam um café da manhã, Celia aconselha Leonis a comer vegetais para ficar saudável, mas o garoto diz que vai comer só depois. Ele pensa sozinho que os mortos nem se importam com a saúde, mas logo acha que é um plano da garota para deixar o sangue dele mais fino, ficando assim mais fácil de ser sugado depois. Regina vê um pássaro passando pela janela e pergunta se pode expulsar eles enquanto faz o sinal de uma arma com as mãos. Celia responde que não gostaria que isso acontecesse, porque eles são fofos,
mas a Regina reclama que essa casa já tem fama de mal assombrado o suficiente, porque escutou histórias do dormitório sobre um cão preto grande e um fantasma de uma garota vagando. Celia diz que viu essa tal garota e que ela tem uma roupa de empregada, o cabelo curto, e estava procurando por Leones. Nosso protagonista, ouvindo que elas estavam conversando, acaba engasgando e tentando fugir do assunto, dizendo que Celia deve ter se enganado. Por dentro, ele reclama com Sherry por ter sido tão descuidada. Falando nisso, Celia pergunta onde Leones estava. Ele inventa que estava treinando para o treino de combate de hoje, e Regina elogia a falsa motivação do garoto. Ele termina dizendo que quer se esforçar ao máximo para ajudar a Celia, e a garota fica envergonhada pelas palavras. Regina conta que o pelotão da Fenris é forte, mas que ela ficou a noite toda acordada traçando a estratégia. Por isso eles precisavam vencer e subir no ranking. Celia tá bem motivada, porque esse será o primeiro combate dela depois de receber sua Excalibur. Já no treino de combate, ela e Leones avançam sobre o território inimigo, porém são alvejados por flechas. Ele consegue impedir as flechas com sua magia e Celia corta uma bandeira dos adversários, fazendo a plateia da arena aplaudir o pelotão 18 pela conquista. Celia alerta a Regina que o inimigo se aproxima da bandeira 3, enquanto Regina está de tocar em uma árvore. Ela tenta acertar o alvo, mas erra os disparos. Celia avisa que mais 2 atacantes se aproximam nas direções 2 e 3 horas. E a companheira dispara novamente. Perto dali, Sakuya combate alguns lobos de gelo, e os oficiais de maior escalão do Império discutem sobre o evento, comentando que a defesa deve ser feita com cautela à distância. Os lutadores de combate corpo a corpo devem avançar pelo centro, causando uma distração para que o líder do pelotão vá atrás das bandeiras. Todos devem se posicionar de acordo com suas habilidades, e caso a distração do centro falhe, o grupo inteiro vai fracassar. Tentando avançar, Celia é ferida na perna por um lobo de gelo, e Fenris parece dando risada da situação. A vampira pergunta se a adversária já mudou de poder, e ela responde que já ajustou de acordo com as regras do combate. Fenris é a líder do pelotão e devia estar assumindo uma posição mais estratégica, mas fez questão de mudar seus planos só para resolver essa briguinha com a Celia. Além do mais, ela também estava conseguindo atingir Sakuya ao mesmo tempo, e por mais que Sakuya seja boa com a espada, ela fica confusa quando está cercada e deve estar distraída com os lobos de gelo. Fenris mandou 2 pessoas atrás da bandeira principal do pelotão 18 e afirma que Elfine e sua serva estão sobrecarregadas, lutando contra 2 ao mesmo tempo. Leones pensa que essa garota é desagradável, porém inteligente. Fenris sabe que derrotando os líderes do pelotão adversário vai conseguir vencer o treinamento, então ataca a Celia com seu punho congelante. Ela está apostando no ataque máximo aos líderes inimigos, o que significa que sua bandeira principal está vulnerável. Da mesma forma que pode vencer a missão só naquele combate, ela também põe tudo a perder para o pelotão 11, caso seja derrotada naquele momento. Fenris consegue congelar os braços de Celia numa árvore, mas Leones derrota outro adversário com enforcamento mágico. Celia se livra do congelamento ao aquecer seu corpo através da sua Excalibur e contra-ataque. Ela golpeia com força os punhos de gelo da Fenris e derrota ela. Os oficiais comentam que não teria acontecido isso se o pelotão 11 tivesse atacado direto a bandeira principal do inimigo, e que vale a pena assistir esse treinamento, mas os combates ainda são ingênuos. Um velho comenta que talvez seja essa ingenuidade que atrai as pessoas para ver o combate. Após a vitória, as garotas do pelotão estão tomando banho com Leones, que diz que poderia estar tomando banho sozinho, mas elas explicam que a escola permite tomar banho com os guardiões até 10 anos de idade, independente do gênero. Enquanto isso, Regina brinca com Sakuya no meio do banho e chama a atenção de Leones, deixando o garoto sem graça. As garotas discutem sobre o combate de mais cedo e Celia analisa que se Fenris não tivesse obcecada por ela, eles não teriam vencido. Sakuya pede desculpas por ter caído facilmente na armadilha do inimigo, e Elfine consola a líder, dizendo que ela conseguiu derrotar o adversário que estava mirando a bandeira principal deles. Celia responde com outro elogio, garantindo que Sakuya tem muito a evoluir. Após aquela vitória, o pelotão 18 conseguiu estrear ainda mais seus laços e evoluíram como uma equipe, e isso que realmente importava. Longe dali, um homem saca uma espada do chão afirmando que essa espada demoníaca já produziu a vítima da Excalibur, enquanto reflete que Sharnak fez um bom trabalho. Ele se mostra curioso sobre o que derrotou ela. Seu nome é revelado como Nefax, um Lorde dos Vazios. Ele revela que logo será a hora de ressurgir a deusa que foi profetizada, e a cena mostra uma criatura alada gigantesca, aparentemente adormecida. Um portal se abre e uma nuvem mágica paira por cima de uma cidade-fortaleza, até então desconhecida. De volta ao nosso grupo, o pelotão 18 é convocado às pressas porque um drone de vigilância noroeste havia revelado o terceiro Assault Garden, que tinha desaparecido há 6 anos devido aos vazios. Se trata da terra natal destruída de Celia e Regina, e essa fortaleza estava se movendo rapidamente na direção deles.
Existe uma chance do caldeirão mágico que morreu lá ter revivido, e caso continue avançando nessa velocidade, o terceiro Assault Garden pode colidir no sétimo em uma semana. Um detalhe estranho é que houve 2 sinais de emergência, o que poderia indicar que alguém está vivo naquele local. Logo é dado para o pelotão 72 horas para investigar o caldeirão mágico e resgatar possíveis sobreviventes. Caso a equipe falhasse com esse prazo, a fortaleza não conseguiria evitar a colisão a tempo. Elfine pergunta por que o pelotão 18 recebeu essa missão, supondo que tinha a ver com o fato do alvo ser a terra natal de alguns membros da equipe, e a inspetora admite que esse é mesmo o motivo. Como a missão envolvia um aspecto emocional, Leonis reflete que a humanidade adora criar seus heróis, e que isso não mudou desde que ele era conhecido como um. Celia pede para o nosso protagonista ser dispensado dessa missão, mas ele exige que vá junto, por se entender como membro oficial do pelotão 18. A garota fica animada com a atitude honrada do parceiro e promete proteger ele. A equipe é liberada para exames médicos e se prepara para partir. Antes da decolagem do pelotão, Leonis revela informações para Blackas e Sherry, alegando que viu a bandeira do culto sagrado em uma cidade deserta longe dali. O lobo estranha porque os vestígios do culto sumiram completamente há 1000 anos atrás. Então Leonis promete investigar o assunto. Blackas se compromete a proteger o reino enquanto Leonis estiver em missão. Já Sherry recebe ordens do Rei Demônio de seguir ele em sua missão. Curioso, Leonis pergunta para Blackas por que ele está usando aquela gravata. E ele responde que foi um presente de Sakuya, para que ele não fosse confundido como um cão vadio e expulso da cidade. E o garoto questiona como o nobre do reino pode aceitar ser tratado daquele jeito. Logo o pelotão 18 parte, e durante o voo Regina convida Leonis para dormir no colo dela. Mas Celia arranja a briga com a amiga, porque queria que o garoto durma no colo dela também. Leonis tenta acalmar a situação, mas Regina pega um cotonete e puxa a cabeça do garoto pro colo dela, e começa a limpar o ouvido dele, fazendo o garoto dormir rapidamente. No meio disso, em uma antiga memória de Leonis, o Rei Demônio está limpando sua arma ao lado da sua rainha, explicando que alguém como ele não pode aparecer com nenhuma sujeira, que isso mancharia a dignidade dele. A rainha revela que o tempo dos dois juntos está terminando, e o Rei Demônio fica inconformado, e responde que o reino deles tinha acabado de ser criado. A mulher explica que vai desaparecer e reencarnar em 1000 anos, e pede para reencontrar ela, não importando como ela fosse naquele futuro. Ele promete que vai encontrar sua amada, mesmo que tenha que viajar até o fim do mundo em busca dela, e garante que as promessas do Rei Demônio sempre serão cumpridas. Então ela pede para ele cumprir mais uma promessa, caso ela se tornasse uma criatura diferente no futuro, mas esse pedido não foi revelado, nos fazendo retornar ao presente, no helicóptero do pelotão. Nosso protagonista acorda no colo de Celia, que diz que trocou de lugar com a Regina, enquanto a amiga informa que eles estão chegando. A visão de cima estava prejudicada pela neblina marítima, mas o time pousa com sucesso. O grupo se divide em 2, com Celia e nosso protagonista ficando encarregados de verificar o caldeirão mágico, enquanto o resto do grupo deveria investigar a origem do sinal de emergência. Elfine informa que seu time vai começar a busca pelo Centro de Proteção de Alimentos e, por precaução, deixa uma das suas Excalibur com Celia. Leonis convoca a Sherry e ordena que ela acompanhe o outro grupo. A serva questiona se não estava ali para proteger ele, mas o garoto lembra que ele é o Rei Demônio e afirma que não precisa de proteção. Ele termina dizendo que não considera aquelas garotas como familiares, mas que são servas. Enquanto caminhava, Celia é parada por lembranças daquele lugar. Ela aponta para uma antiga cafeteria longe dali, onde seu pai costumava levar ela para comer deliciosos bolos. Ao lado, ela se lembra de um supermercado, porém tudo tinha sido devastado enquanto ela só rezava num bunker. Leonis tenta dar aquela consolada, porque não tinha sido culpa dela, mas os dois são atingidos por um raio do céu. Eles conseguem se esquivar do ataque, porém outro disparo atinge uma coluna que cai em cima de Celia. Leonis olha para cima e percebe um inimigo alado gigantesco se aproximando voando. E o episódio termina por aqui, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Caso queira que eu traga a parte 4, deixa aqui nos comentários o feedback, demorou? Um abraço a todos e valeu!